Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as minhas piores leituras de 2020. Nesse ano que passou, eu fiz mais leituras que eu gostei do que eu não gostei. Mas ainda assim a gente tem alguns livros que eu achei chato, outros que eu achei desnecessário. E hoje eu vou compartilhar com vocês quais são. E eu quero muito saber de vocês aqui nos comentários quais livros vocês não gostaram em 2020. Deixa muito aqui nos comentários que eu quero ler. Eu vou começar o vídeo te pedindo pra se inscrever e deixar o like, que são coisas muito importantes. Você não vai pagar nada e vai estar me ajudando demais. Aproveita e me segue nas minhas outras redes sociais, que estão sempre passando na tela. Instagram, Twitter e Scooby principalmente. Tem link direto na descrição desse vídeo. E a gente pode conversar sobre livros por lá também. Que em 2021 a gente se aproxime mais, que a gente fale mal dos livros por lá, que a gente fale bem dos livros por lá. O importante é que a gente esteja juntos. Vamos lá, essa lista ela vai começar com alguns livros que eu achei chato. Mas tipo assim, não foi uma coisa condenável. Só não curti tanto assim e eu achei chato. O primeiro deles é Lia Fora de Sintonia. Me dói muito colocar um livro da Becky Albertalli nessa lista, porque é uma autora que eu gosto demais. Acho ela extremamente necessária nos dias de hoje para falar com jovens sobre assuntos importantes. Eu acho que ela faz isso muito bem. O meu ponto aqui nesse livro é que a protagonista é muito chata. Gente, ela é insuportável. A Lia, desde o livro do Simon, ela é uma personagem que você tem que pisar em ovos, sabe? As pessoas nunca sabem se podem falar de tudo na frente dela, senão ela vai ficar chateada, senão ela vai ficar brava. Então o clima ao redor dela nem sempre é o mais agradável. E no livro dela eu acho que a gente vê muito isso. E eu achei isso chato, porque ela não deixa as pessoas se aproximarem. Ela tem sempre um pré-julgamento ali. Ela sempre não gosta de ninguém, ninguém tá bom. Ai, eu achei bem chato. Eu sei que é um livro jovem, muito necessário, porque a gente tá falando de uma protagonista bissexual, o que eu acho sensacional a gente ter isso hoje em dia. E como eu falei, a Becky fala de assuntos assim tão importantes com muita maestria, mas aqui eu acho que ela esqueceu de enriquecer a nossa personagem, digamos assim, sabe? De fazer que ela seja mais atrativa para as pessoas. E não é uma opinião só minha, que muitas pessoas que leram esse livro pensaram a mesma coisa também, que a personagem deixa o livro chato. E eu também queria ver um pouco mais do relacionamento que ela tem sendo construído. Eu acho que ficou muito na dúvida, assim. E o final é extremamente corrido. Ele não é um livro extremamente ruim, mas é um livro chato, só isso. Boa parte dos livros dessa lista são de autores que eu gosto bastante. Então me dói muito sempre fazer essas listas, porque eu fico assim, ah meu Deus do céu, é um autor que eu gosto tanto, mas que nesse livro aqui deu uma escorregada. E eu acho que a Ellie Kennedy em The Chase pecou muito, gente. Que história chata. Que história sem pé nem cabeça, sem graça. Os personagens são tão pobres, digamos assim, de personalidade, e o relacionamento dos dois não faz sentido nenhum. É um relacionamento onde sempre a mocinha tá indo atrás do mocinho e ele nunca quer dar a vez pra ela, ele nunca quer ir atrás dela. Eles também são personagens que individualmente não evoluem em nada. A mocinha tem ali um problema de concentração e o mocinho também é um cara que vem de uma família onde os pais sempre brigavam e ele tava sempre meio no meio do conflito. Mas assim, não é um livro que agregou em nada. O relacionamento é chato, as resoluções individuais de cada um, falando profissionalmente, ficou muito confuso, não fez sentido nenhum. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que a Ellie Kennedy tá fazendo aqui? Esse aqui é o primeiro livro de uma série que é spin-off de Amores Improváveis, que é uma série de New Adult, que assim, não tem quem não gostou dessa série, porque ela é extremamente boa. E aqui, ela pecou demais, gente. Aqui a gente tem tanto rolê, que acabou em nada e eu não curti. E achei chato, achei sem graça, não gostei do relacionamento, não gostei do casal e nem dos personagens como individualmente, sabe? Então me dói muito, mas tá aqui nessa lista também. Outro livro jovem que eu não gostei, mas esse aqui me irritou, assim, numa proporção que vocês não têm noção, é O Verão que Mudou a Minha Vida. Esse é um livro da Jenny Han, mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei, da série da Lara Jean. É uma autora que eu gosto bastante, amo muito a série da Lara Jean, então também vim com bastantes expectativas pra esse livro aqui, só que ele é extremamente chato. A protagonista é irritante, é infantil, é chata e não tem nada de positivo nessa guria. É um livro que tem aí uma premissa de ter o foco no verão, a gente tem meio que um triângulo amoroso, digamos assim, um amor jovem não correspondido, mas que também não foi explorado. Os personagens secundários ficam tipo muito vago a presença deles na história, até a própria questão do verão não foi apropriada aqui pra história, porque eles nem ficam na praia, apesar de estar
estarem na praia, eles ficam na piscina, então não faz sentido nenhum. E a mocinha, eu acho que com certeza é o ponto principal pra desgostar desse livro, porque ela é muito irritante, gente, mas é num nível que vocês não têm noção, porque ela faz umas coisas extremamente infantil e ela quer ser notada por ser uma garota madura, só que ela não faz as coisas maduras. É umas coisas do tipo assim, ah, e se você não me levar em tal lugar, eu vou contar tudo pra minha mãe, sabe? Umas coisas que não cabem em uma garota de 16, 17 anos. E eu fiquei extremamente irritada, como vocês podem ver pelo meu desabafo. Enfim, gente, queria muito ter gostado, acho essa edição que a Intrínseca fez muito bonita, a gente tem outros 2 livros e eu já comprei de cara o box, então eu tenho que ler os outros 2 livros, apesar de não ter gostado do primeiro. Eu espero muito que ela evolua e amadureça, porque esse aqui, sem condição, foi 2 estrelas, eu acho que por consideração à autora só. Tem livro hot nessa lista, sim, um dos primeiros que eu li em 2020 foi O Jogador da Vicky Land. Esse é um livro com mais uma premissa muito parecida com os outros livros da autora. O nosso protagonista é um cara muito bonito, cheio de dinheiro, que vai se envolver e sentir muita química por uma jornalista. Ele também é um cara que tem muitas marcas do passado, tem um drama todo envolvido. Tinha tudo pra ser só mais um livro da Vi, pra passar o tempo, pra ser uma leitura gostosa e bacana. Mas eu não vou passar pano pra esse livro, porque ele tem cenas extremamente desnecessárias, abusivas, machistas e um relacionamento bem tóxico até. Eu não gostei da forma como o mocinho trata a mocinha no começo do livro, a forma como eles se conhecem, ele é extremamente desnecessário, assim, sabe? Ela é uma jornalista esportiva, então ela vai entrevistar ele no vestiário, ele fica pelado só pra deixar ela constrangida, uma coisa que, assim, eu fiquei, não precisava, sabe, dona Vicky Land. Ele também tem um triângulo muito desnecessário, que não agregou em nada pros personagens e nem pra história, porque a gente já tava vendo de cara que não iria rolar. Então foi um dos piores livros da Vi que eu já li, apesar de gostar muito da autora. Acho que ela tem potencial pra muito mais. E é bom também lembrar que foi um livro que ela escreveu há muito tempo, se eu não me engano. Então dá pra ver que a autora evoluiu, o que é sempre bacana. Mas esse livro aqui não rolou não, e foi um dos piores que eu li nesse ano. Agora a gente tem livro da Vi em conjunto com a Penelope Ward, 2 livros que eu odiei demais, me irritei bastante com eles e assim, um até eu abandonei. Tô falando de Milionário Arrogante e Piloto Playboy. São livros muito típicos das autoras, sabe? É um romance contemporâneo, com muito drama, com muitas coisas do passado que impedem os protagonistas de se envolverem, de se relacionarem. Mas eu acho que nesses 2 livros elas erraram a mão demais, porque tem muita informação e muita coisa. São 2 livros que começam bem pequenininhos, com premissas bem interessantes e bem simples, digamos assim. Como, por exemplo, em Milionário Arrogante a gente tem uma premissa da garota que não gosta do cara extremamente cheio da grana e que vai se envolver com ele e não vai saber que ele é o cara que ela tá entrevistando. Enfim, é uma premissa bem interessante de um livro contemporâneo. Piloto Playboy também tem a premissa de ser uma viagem inesperada, impulsiva, onde a mocinha vai atrás do piloto ali pra tentar encontrar as respostas que ela tá procurando. E eu acho muito bacana. Só que isso é até, sei lá, a página 50, porque depois já começa 58 mil desdobramentos e plots e informações que não agregam em nada. São histórias que elas começam pequenas e terminam assim como, meu Deus do céu, parece a Bíblia. Porque são enormes e cheias de desdobramento e coisas que eu não consigo gostar e me envolver. Piloto Playboy eu ainda me irritei mais porque eu achei a protagonista muito chata, então eu abandonei ele. Milionário Arrogante eu empurrei com a barriga e fui até o final, porque eu acho que ele é ainda um pouco melhor do que o Piloto Playboy. Mas esses 2 livros, sem dúvida, foram assim um dos piores que eu li nesse ano de 2020. Depois desses 2 até dei um tempo de ler alguma coisa das autoras. Vocês sabem o quanto eu gosto da Julia Quinn, ela é minha autora favorita da vida, mas eu também não vou passar esse pano pra ela, e com certeza Mais Lindo que a Lua vai estar nessa lista de piores, porque é um livro desnecessário. Principalmente o mocinho, ele é um cara extremamente possessivo, abusivo, que não respeita as escolhas da mocinha e que tá sempre ali forçando a barra pra ter alguma coisa com ela. Ele é um livro que fala sobre amor à primeira vista, mas você sente muito mais raiva do mocinho do que se envolve com a história. Eu até gostei da Victoria, que é a protagonista aqui, acho que ela amadureceu bastante, mas o Robert, gente, não tem condição, ele é um cara muito chato e me irritou, e ele não deixava a guria pensar, ele não deixava a guria ter as próprias escolhas. Tudo bem que é um romance de época, mas assim, não precisava, não. Acho que aqui a Julia Quinn errou muito a mão,
Era uma história pra ser interessante, de encontros, desencontros, essa coisa de amor à primeira vista. Mas o mocinho realmente, ele é insuportável e ele é abusivo e é um relacionamento que a gente não pode romantizar e suspirar e falar, ai, tá tudo bem. Porque não, gente, quando a mulher fala não, é não, e esse mocinho não entende que não é não, então isso me incomodou bastante e ele com certeza tá aqui nessa lista. Eu acho que foi o pior romance de época que eu já li na minha vida, da autora que eu mais gosto, fazer o quê? Não vou passar esse pano, então esse livro tá aqui nessa lista também. Nesse ano de 2020 eu tentei dar uma nova chance pra autores que eu já não tinha tido uma experiência muito positiva anteriormente. Eu tentei fazer isso com a Ivy Glines e eu li Sem Fôlego, da autora. E esse é um livro chato e extremamente problemático e que também não me agregou em nada. Aqui a gente tem uma história muito rasa, tem um relacionamento extremamente superficial, um mocinho bem abusivo e uma mocinha chata, extremamente inocente, até que beira o ridículo a inocência dela, porque ela se contradiz demais, sabe? A gente tem dois personagens que são de mundos muito diferentes. Ele é um cantor, um astro do rock. Ela é uma guria que vem de uma família onde só ela é a mãe dela tá grávida, não tem um relacionamento sério, ela não tem pessoas em quem se espelhar e ela sempre trabalha pra manter as coisas ali na casa dela. Ela vai trabalhar na casa dele e os dois vão se envolver, só que, gente, ela é uma garota que tem muitos traumas, sabe, dos relacionamentos da mãe dela. Então ela não quer se apaixonar, mas ela acaba se envolvendo justamente com um cara que ela não pode se envolver. E esse envolvimento não resulta em nada. É um livro fraco de diálogos, principalmente. A escrita também não ajudou em nada. A construção dos personagens é bem rasa. Ai, gente, é um livro bem ruim, eu não gostei. Eu acho que ele foi pior do que o outro livro que eu li da autora. E eu fiquei bem chateada, assim, porque eu realmente tava me esforçando pra tentar gostar dela. Porque é uma autora que todo mundo gosta quando a gente tá falando de romance sensual, de new adult, enfim. E eu tava com muitas expectativas pra gostar desse aqui, pelo menos. Só que não rolou. E com certeza ele encerra essa lista de piores livros de 2020. Eu tenho outros 2 livros dela aqui na estante. E quem sabe futuramente eu dou uma chance ou não, enfim. Se você for ler esse livro, já vá avisado, e tem alguns gatilhos, assim, de relacionamento problemático e abusivo. E essa foi a minha lista de piores livros de 2020. Vocês viram como foi curtinha? Eu tentei ser boazinha nesse ano que passou. Eu também fiz uma lista com os melhores do ano, vai estar linkado aqui nos cards pra vocês assistirem depois. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do canal, que em 2021 a gente esteja bem juntinhos. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!